mais um vídeo do Projeto Argumentar, do módulo 3, que estamos trabalhando a estratégia de autoridade e contextualização filosófica para a nossa introdução, para o nosso desenvolvimento. Mas hoje vamos discutir o tema da semana. Nós temos como tema o mau comportamento e a agressividade crescente de alunos no ambiente escolar. Percebam que é um tema bastante abrangente, há muita coisa a ser discutida em relação a isso. Quando nós pegamos um tema, o ideal é que a gente busque quais são as palavras que representam esse tema. Então, nesse tema, nós temos aí mau comportamento, agressividade, aluno e ambiente escolar. A nossa redação, ela não pode fugir desse espectro, ela não pode fugir desse ambiente. Nós temos que discutir sobre esses 4 componentes. E aí, refletindo sobre isso, algumas perguntas que são interessantes a serem feitas, para a gente começar a perceber quais são as informações que eu tenho, que eu conheço sobre esse assunto. Por exemplo, qual é o objetivo de um ambiente escolar? Para que é que a escola serve? Ela está sendo útil? Ela está garantindo? Ela está mostrando para que veio? Se a gente compreende a escola como um ambiente favorável à aprendizagem, como um ambiente que vai fazer com que o aluno ele se molde, tenha um comportamento moldado de acordo com aquilo que se espera de um cidadão, né? A LDB vem trazer que a educação ela deve garantir o sujeito que ele seja apto, que ele se desenvolva, que ele seja ativo, que ele seja crítico na sociedade. E aí eu pergunto, a escola está conseguindo fazer esse papel? Será que a violência não é um dos entraves? O que é que está faltando na escola para garantir que a violência não chegue até ela, não chegue até os muros da escola, não chegue até as 4 paredes de uma sala de aula? E aí, quando nós falamos em agressividade, há um mundo de agressividades que podem ser discutidas porque a gente sabe que acontece no ambiente escolar. Eu tenho agressividade moral, eu tenho agressividade física, agressividade intelectual, a agressividade verbal. E essa agressividade, ela não acontece apenas de aluno para aluno. Ela acontece de aluno para professor, de aluno para coordenador, para diretor, de professor para aluno, porque a gente deve perceber também que ela não vai apenas do aluno, né? A agressividade pode vir também do professor. Então, quais são os problemas que a escola está enfrentando quando o tema é agressividade, quando o tema é violência, tá certo? Porque essa agressividade, ela está cada vez mais constante e crescente na realidade desses alunos, tá certo? Então percebam que há múltiplas possibilidades de discussão dessa abordagem temática que nós temos aí. Quais são as falhas que a escola está apresentando? Quais são as falhas que a família está apresentando para que seus filhos tornem-se agressivos e levem essa agressividade para o ambiente escolar? Então, esses são pontos cruciais que a gente pode já ir fazendo algumas anotações para que a gente tenha o esqueleto do nosso texto, tá? A professora Gorete falou inúmeras vezes que o mais importante do que escrever já o próprio texto, quando nós pegamos o tema, é a gente fazer um esqueleto desse texto. Selecionar as informações que nós temos e observar, dentre essas informações, quais serão as mais úteis para o desenvolvimento da minha argumentação. E como estratégia de introdução, como estratégia argumentativa da semana, estamos discutindo o uso de autoridade e contextualização filosófica, nós podemos trazer, por exemplo, Paulo Freire, na obra Pedagogia do Oprimido, em que ele discute as relações entre família, aluno, escola, professores, como é que nós vamos garantir a harmonia entre esses sujeitos. Se esses 4 sujeitos fazem parte do ambiente escolar, como é que eles devem estar conectados? No sentido de que a fala do professor seja igual à fala do pai, seja igual à fala do aluno, e que entre esse tripé, né, entre esses elementos que estão articulados e que formam a comunidade escolar, eles falem a mesma língua. Falando a mesma língua, não vai haver uma escola agressiva. Então, Paulo Freire discute muito bem essas questões dessas relações entre esses sujeitos que fazem parte do ambiente escolar na obra Pedagogia do Oprimido. É uma dica de autoridade que nós podemos usar dentro do nosso texto, dentro da nossa abordagem, dentro da estratégia argumentativa.
Outro ponto que a gente pode usar, por exemplo, Nietzsche traz a ideia de que a agressividade é algo comum, tanto para humanos quanto para animais. Percebo que nesse ponto ele está apresentando uma semelhança entre homens e animais, no sentido de que a agressividade não é algo racional, ela não é movida pela razão. Nós, sujeitos humanos, somos agressivos por meio dos nossos impulsos, tá? Então percebam que ele já traz uma certa ideia, uma certa definição da agressividade, que ela não vai ser algo comum na sociedade. E aí eu posso já trazer uma ponte, já trazer o pensamento de Nietzsche e articular com o pensamento de Freud, quando apresenta que quando tudo acontece socialmente, há um tom de consciência. Ou seja, quando as nossas ações elas são proveitosas, elas são benéficas para a sociedade, porque são ações que nós tomamos por meio da nossa consciência. E se Nietzsche fala que a agressividade é algo não consciente, é uma coisa que não é benéfica para a sociedade. Então percebam que eu dei aqui 3 pontos, né? 3 abordagens que nós podemos realizar no nosso texto, 3 citações, 3 estratégias por meio de autoridade ou de contextualização filosófica que nós podemos usar dentro do nosso texto para fortalecer a nossa introdução, para fortalecer a nossa argumentação. Lembrem da dica que eu dei no vídeo anterior. Não basta eu trazer a fala do autor pura, tal como ele diz no contexto do seu estudo. Há necessidade de uma contextualização. Então, se no meu texto eu começo trazendo uma definição de agressividade, por que não utilizar a ideia de Nietzsche ao dizer que a agressividade não é algo racional, né? Que é algo que acontece por impulso. E por ser por impulso, ela não é aceita socialmente, como bem falou Freud em seus estudos também, né, de psicanálise aí. Então percebam que nós conseguimos articular a nossa estratégia de introdução, né? Eu elaborar uma introdução me baseando em argumento de autoridade, numa contextualização filosófica com o tema da semana, tá? O tema da semana que traz aí muitos panos para as mangas, para a discussão, tá? As origens da agressividade no ambiente escolar, né? Essa agressividade, ela é comum a toda a escola? Quais são os tipos de escolas que apresentamos como escolas mais agressivas? Os textos motivadores que vocês têm aí no modo de vocês traz a discussão da implantação das escolas cívico-militares, né, agora para o governo de Jair Bolsonaro, né, a proposta de instalar em estados, em municípios, né, nas redes estadual e municipal de ensino, escolas cívico-militares, né? Por que será que as escolas militares elas apresentam sucesso quando o assunto é indisciplina ou disciplina? Porque são escolas disciplinadas, que os alunos cumprem o horário, fazem uso da sua vestimenta, fazem uso do seu fardamento, os professores conseguem ministrar aula numa tranquilidade muito grande, porque os alunos estão lá para querer aprender. Então percebam, leiam bastante os textos motivadores, porque eles podem ser também um caminho que vocês podem percorrer para desenvolver o texto de vocês, tá certo? E lembre-se, a dica dessa semana é: não use a autoridade ou o pensamento filosófico de alguém sem contextualizar com a sua tese, sem contextualizar com o seu argumento. Há necessidade de interação entre esses dois elementos para que o seu texto seja um texto bem sucedido, para que o seu texto tenha autoria, né? Como se diz na própria banca do Enem, né? Nas próprias competências do Enem, tá certo? Espero que a discussão que nós realizamos agora tenha sido proveitosa, tá certo? Leiam os textos motivadores, busquem, tenham acesso a outras formas de conhecimento, tá? E desenvolvam o seu texto, mande pra gente para que possamos avaliar, tá bom? Deem um like aí novamente, a professora Gorete estará conosco nas próximas aulas, tá certo? Siga a gente no Instagram, na nossa página no Instagram, @Projeto Argumentar, porque aqui o seu cérebro está na ponta do lápis.